The Matrix é um filme que foi lançado em 1999 e que causou um enorme impacto na época em que foi lançado. Se por acaso alguém não conhece Matrix, o protagonista ele é um programador que trabalha numa grande empresa de softwares, o nome dele é Thomas Anderson, só que além de trabalhar como programador, ele tem uma segunda vida secreta na qual ele é o hacker conhecido como Neo. Um dia, o Neo ele é procurado por um grupo de pessoas aparentemente estranhas, aparentemente que também são hackers, e ao mesmo tempo ele é procurado por um outro grupo de pessoas que parecem ser agentes governamentais. Esses agentes, eles querem que o Neo entregue o paradeiro desses outros hackers que estão tentando entrar em contato com ele. Mas o Neo não faz isso, ele acaba se aproximando desse outro grupo de supostos hackers e conhece o líder desse grupo, que é o Morpheus. Então, o Morpheus, ele propõe para o Neo uma escolha, que é uma das cenas mais emblemáticas do filme. Ele permite ao Neo escolher entre a pílula azul, que se ele aceitar a pílula azul, ele vai acordar no outro dia, de volta na vida normal dele, esquecendo todas as coisas estranhas que ele passou recentemente, e vai voltar a viver a vida dele como se nada tivesse acontecido, mas ele vai continuar tendo as mesmas dúvidas e as mesmas perguntas sem respostas que ele sempre teve. Ou a alternativa é escolher a pílula vermelha e descobrir a verdade, mas ter que lidar com uma série de consequências que vão vir dele saber a verdade. E o Neo acaba escolhendo a pílula vermelha, que faz com que ele desperte e passe a entender o que de fato está acontecendo ali. Na verdade, ele não vive em 1999, ele vive num futuro distante e incerto, num período posterior a uma guerra que aconteceu entre humanos e inteligências artificiais, e as inteligências artificiais venceram. E após essa vitória, eles passaram a criar os humanos como se fossem gado. Então eles criam humanos dentro de casulos para tirar dos humanos energia, seja energia térmica, energia elétrica e outras formas de energia que são produzidas pelo corpo humano. Só que para manter esse monte de seres humanos vivos, com esses corpos funcionando bem, eles precisam manter as mentes dessas pessoas funcionando. Então eles criaram uma grande simulação de computador, uma realidade virtual, em que todas as pessoas que são criadas como gado, como fonte de energia, elas estão conectadas e vivem nessa realidade virtual, achando que esse é o mundo real, sem saber que de fato eles estão ali trancados dentro desses casulos. E esse grande sistema que sustenta os humanos ali, que mantém eles vivendo nessa realidade virtual, é a Matrix. Então o Neo ele passa a atuar junto com esse grupo para tentar fazer outras pessoas despertarem e sabotarem o máximo que eles puderem dessas máquinas que têm inteligências artificiais que controlam a humanidade. E o Matrix ele acabou tendo um impacto enorme na produção cultural ali do período, não só na ficção científica, mas também em todo o cinema de ação da época, porque ele apresentou várias novas técnicas e características formais muito específicas. Então dá para se falar de Matrix a partir de vários pontos. Dá para discutir Matrix como ficção científica, sobre como ele trabalha com a herança que ele recebe do cyberpunk, como ele discute a questão de como as pessoas lidam com tecnologia, também a tecnologia dentro de uma sociedade de consumo, também sobre como as pessoas se relacionam com a internet, que era algo que era novidade, que estava se popularizando ali na época que o filme foi feito, sobre como nós entendemos a ideia do sujeito e a ideia do eu, sobre o impacto que Matrix teve no cinema de ação. Dá pra falar muitas coisas sobre Matrix, mas hoje eu vou focar num ponto muito específico, que é como Matrix é uma grande alegoria para a condição das pessoas trans. E a gente pode partir disso entendendo quem foi que fez Matrix. Porque Matrix foi dirigido e roteirizado pela Lana Wachowski e a Lily Wachowski. As irmãs Wachowskis escreveram o roteiro de Matrix e dirigiram Matrix, não só esse primeiro, como as duas sequências posteriores e o quarto filme depois, que foi dirigido só pela Lana. Mas Matrix é uma criação das irmãs Wachowski. E as irmãs Wachowski, elas são mulheres trans. Na época que esse primeiro filme foi lançado, elas ainda não tinham assumido publicamente a identidade como trans. Mas um dos pontos que o filme trata é justamente essa questão de assumir identidade. Tá, e se vocês, por exemplo, viram o vídeo que eu fiz sobre Clube da Luta e a questão da separação entre autor e obra, vocês podem dizer que o fato das criadoras, diretoras, roteiristas serem mulheres trans não significa que automaticamente a obra que elas vão fazer vai ser sobre condição das pessoas trans. Não dá pra gente inferir que a obra
terá todas as características que os autores têm. Então, a princípio, poderia se discutir sobre essa separação entre obra e o autor. Só que a questão é que no Matrix não é só o fato de as autoras, as criadoras, serem mulheres trans, mas a questão trans, ela tá inserida ali no meio. É uma parte fundamental da obra. Não dá para separar, porque uma das questões que elas estavam discutindo quando fizeram o filme era isso. E a gente pode ver muito isso na questão do Neo. O Neo, por exemplo, ele é um sujeito que ele tem uma vida, ele tem um emprego que supostamente seria um bom emprego, ele é um programador numa grande empresa, significa que ele recebe um bom salário, provavelmente. Inclusive ele tem dinheiro para comprar todos os equipamentos para ser um grande hacker, então ele tem acesso a dinheiro, mas apesar dele estar inserido ali numa grande empresa, ter um trabalho que supostamente é um trabalho que deveria ser bom, ter dinheiro, ter acesso às coisas, ele é um sujeito que ele sente que ele não está no lugar dele, que falta alguma coisa para ele, que ele não consegue ser ele de verdade. Ele sente que ele vive uma mentira. A vida que ele leva não é a vida do ele de verdade. Ele se sente ele de verdade quando ele está sendo hacker, quando ele está fora dessa sociedade e atuando de uma forma que as pessoas que estão inseridas na sociedade vão olhar para ele e vão ver ele como um marginal, como algo que está por fora, que está excluído, que deve ser evitado. Então ele é procurado por um grupo de pessoas que também são marginais, que também são excluídos da sociedade, e essas pessoas olham para ele, se identificam com ele e falam: olha só, tu é um de nós, tu é igual a nós, vem cá que nós vamos te acolher. E se vocês olharem pro Matrix com calma, vocês vão ver que o Neo é esse sujeito bem sucedido, que tem um bom emprego, que tá lá bem inserido na sociedade, mas em nenhum momento aparece nenhuma referência à família do Neo. Quem são os pais do Neo? Eles estão vivos? Ele tem irmãos? Ele tem outros parentes? Onde ele nasceu? Essas questões sobre a origem dele, sobre a família dele não são mostrados. E se nós compararmos, é uma coisa que não é incomum. Pessoas trans, quando se assumem como trans, não é incomum elas serem rejeitadas pelas famílias. Tem várias histórias de pessoas trans que assumem publicamente sua identidade como pessoa trans e as famílias às vezes rejeitam, as famílias às vezes renegam. E essas pessoas encontram muito mais acolhimentos nos amigos, em pessoas que estão numa situação parecidas e próximas às delas do que na própria família. E o Neo, no filme, ele não tem família nenhuma até ele encontrar essas pessoas com quem ele se identifica, que estão numa condição, numa situação parecida com ele, e ele forma laços de família com esses amigos que ele faz, e não com a família biológica dele, que nem aparece na história, que nem é relevante para a história. Até que chega no ponto em que ele conhece o Morpheus, e o Morpheus pede para ele fazer a escolha. Ele pode escolher a pílula azul, e escolher a pílula azul é: continua fingindo que tu é quem tu não é. Todos nós sabemos que tu não tá confortável, que tu não se identifica com esse papel, que fazendo essa atividade, tá nessa função, tá nessa posição social, tu tá fazendo isso para agradar os outros, para ser aceito, mas tu tá se sentindo infeliz. Tu tá cheio de dúvidas, tu tá cheio de sentimentos de que tu não tá no teu lugar, que tu não tá sendo tu tá fazendo as coisas para agradar os outros, para se encaixar, mas tu não tá se sentindo bem, tu não é feliz, porque tu tá fingindo ser uma pessoa que tu não é. Ou o Neo pode tomar a pílula vermelha, e na pílula vermelha ele vai descobrir quem ele é, ele vai se assumir como sendo quem ele é de verdade, ele vai parar de fingir, vai ser ele de verdade. E vai ter uma satisfação ali no Neo encontrar a verdade, no Neo assumir a verdade, no Neo parar de fingir ser alguém que ele não é, só que vai ter consequências. Quando ele fizer isso, talvez ele seja marginalizado, talvez ele seja mais excluído ainda. Então o elemento ali de escolher a pílula vermelha é uma alegoria para assumir a identidade trans, para a pessoa parar de fingir ser quem ela não é, para agradar os outros e para se encaixar, e se assumir como é, ser quem ela é de verdade, ser feliz. Só que isso pode ter um preço, porque talvez a sociedade em volta não vá aceitar bem aquilo. Inclusive o Morpheus ele fala pro Neo como existe esse grande sistema, as pessoas estão inseridas naquele sistema, nem todas as pessoas estão prontas para acordar e para sair daquele sistema, para se revoltar e se separar daquilo porque tem consequências, e tem algumas pessoas que estão tão apegadas a esse modelo de status quo social que mesmo sendo oprimidos por esse sistema, eles vão tentar defender o sistema que é violento contra eles, que oprime eles, que tira a liberdade deles. Eles vão tentar defender porque eles não conseguem simplesmente se liberar daquilo completamente. E o Morpheus fala que, tirando as pessoas que estão livres, todo mundo que ainda está dentro do sistema pode ser um inimigo em potencial. E daí a gente tem os agentes da Matrix, que são inteligências artificiais que atuam ali dentro do programa da Matrix para caçar essas pessoas que se conectam na Matrix, mas não estão sob o controle das inteligências artificiais. E os agentes, eles podem assumir o lugar de qualquer pessoa que está ali dentro. Então tem uma pessoa normal, tem ali o policial, tem o motorista, tem o carteiro, e o agente pode simplesmente baixar e assumir o controle do corpo daquela pessoa. Então também aí tem uma metáfora pro fato de pessoas trans, que quando elas ainda não assumiram publicamente que são pessoas trans, tem pessoas ali que conversam com elas, que interagem com elas, colegas,
parentes, vizinhos, amigos, mas que depois que a pessoa assume publicamente que é uma pessoa trans, pessoas que até então a tratavam ela como pessoa normal podem ter comportamentos que são agressivos, podem renegar, podem rejeitar. Vários casos, né, da própria família que rejeita a pessoa. Então aquela ideia de que as pessoas do cotidiano, que até então eram pessoas que interagiam contigo normalmente, porque o Neo até então ele estava fingindo ser alguém que ele não era para se enquadrar nos modelos sociais, mesmo que aquilo fizesse ele infeliz. Quando ele rompe com o sistema, quando ele abandona esses modelos e assume quem ele é, essas pessoas que até então tratavam ele de forma normal podem agredir, podem atacar, podem se voltar contra ele, só porque ele não faz mais parte daquele sistema. Inclusive tem um ponto que é muito forte, que é o nome do Neo é Thomas Anderson. Quando ele está no mundo real, o nome dele é Thomas Anderson, só que ele usava o codinome de Neo quando ele era hacker. No trabalho lá, que como programador, é um trabalho que ele fazia não porque ele era feliz com aquilo, mas porque era um jeito dele ter uma fonte de renda lá, dele se enquadrar na sociedade. E o filme mostra isso, né, aquele ambiente como um ambiente que é opressor, tá sempre segurando, restringindo ele. Ele lá é o Thomas Anderson. Mas quando ele faz o que ele gosta de verdade, quando ele é quem ele é de verdade, que é sendo hacker, ele usa o codinome Neo. Então Thomas Anderson é o nome que a sociedade na qual ele não consegue se encaixar chama ele, e Neo é o nome que ele deu para ele próprio. É o nome da identidade dele com que ele se identifica. E quando ele se liberta da Matrix, ele para de usar o nome Thomas Anderson. Ele usa só o nome de Neo, porque ele se identifica muito mais como Neo do que como Thomas Anderson. Thomas Anderson é o nome que deram para ele. Neo é o nome que ele escolheu para a identidade que ele sente que ele é de verdade. E os amigos do Neo só chamam ele por Neo. Inclusive, a gente nem sabe qual é o nome de batismo do Morpheus, da Trinity, dos outros personagens ali. A gente não sabe, porque eles abandonaram aquele nome. Porque aquele nome era o nome que impuseram para eles, quando eles estavam lá presos na Matrix. O nome de verdade deles é o nome que eles escolheram. E isso é algo que é bem óbvio, que é gritante, que é uma alegoria para a situação de pessoas trans, que elas recebem um nome quando nascem, que é o nome que a família deu para eles, que é o nome, às vezes, de um gênero com que eles não se identificam. Eles não se identificam naquela situação e eles escolhem outro nome com o qual eles se identificam de verdade. Inclusive, o ordenamento jurídico brasileiro reconhece o nome social. A pessoa trans, ela pode ir lá e pedir um nome social, ela pode mudar o nome dela depois. Justamente porque se aquele nome é um nome que ela não se identifica, é um nome que ela não se reconhece, que faz ela se sentir mal, então é o direito da pessoa ir lá e escolher um outro nome com que ela se identifica, que ela acha que está condizente com a pessoa que ela é de verdade. Inclusive, isso é um direito básico, né? Fundamental. A pessoa ter direito sobre a autoimagem, sobre se autodeterminar. E quando o Neo, ele confronta o agente Smith, que é um dos agentes da Matrix, que é o grande antagonista do filme, o Smith sempre chama ele de Sr. Anderson. Não importa que o Neo está desconectado da Matrix, não importa que o Neo não se reconhece mais, porque quando ele se desconecta, ele abandona completamente a vida que ele tinha dentro da Matrix. Ele não é mais o programador. Se ele tinha família, ele não tem mais vínculo com aquelas famílias, com aqueles amigos. Ele rompe completamente com aquela identidade que ele tinha no passado, que era uma identidade com que ele se sentia mal. Ele era oprimido quando ele estava naquela posição. E ele passa só a usar o nome que ele se identifica de verdade, que é o Neo. E o agente Smith, sempre que encontra ele, chama ele de Sr. Anderson, Sr. Anderson, Sr. Anderson. Tem um momento que ele fala, meu nome não é Anderson, meu nome é Neo. Isso, de novo, é aquela alegoria para as pessoas trans que assumem um nome novo, que é diferente daqueles que eles receberam quando nasceram, porque é um nome que eles consideram que se identificam com as pessoas que eles são de verdade, é um nome com que eles se sentem bem. E às vezes tem pessoas que simplesmente por agredir, para ofender, insistem em chamar a pessoa pelo nome original que ela já abandonou. E é o que o agente Smith faz, ele quer machucar o Neo, ele quer afetar o Neo, então ele está sempre chamando ele de o Sr. Anderson, Mr. Anderson, Mr. Anderson. Então Matrix, ele trata sobre vários assuntos, vários deles extremamente relevantes. O filme discute várias questões que dava pra gente se aprofundar e falar bastante sobre vários temas. E um desses temas que está no núcleo de Matrix, além de todos esses outros, é que Matrix é uma grande alegoria para a condição das pessoas trans. O filme foi feito por mulheres trans e ele está discutindo a questão do trans no filme todo, do começo ao fim. É um dos pontos nucleares ali do filme. E o que torna mais irônico é como esses movimentos masculinistas, os Red Pill, por exemplo, eles se aproximaram do Matrix para usar a cena da escolha da pílula vermelha
como um símbolo do movimento masculinista. Só que para fazer isso, para falar sobre uma suposta superioridade masculina e tal, para todas essas bobagens dessas narrativas Red Pill e essas bobeiras todas, eles escolheram justo uma obra que foi feita por duas mulheres trans para falar sobre a condição trans. Escolher a pílula vermelha é uma grande alegoria para assumir a identidade trans. E daí aparecem esses malucos desses movimentos masculinistas que eles não conseguem nem interpretar o filme, como nem pesquisaram o filme, porque se eles abrissem, sei lá, a página da Wikipédia e fossem ver quem foi que escreveu o roteiro desse filme, quem foi que dirigiu esse filme, foram duas mulheres trans. E daí vem esses caras pegarem uma obra que fala sobre a questão trans, feita por pessoas trans, e querem usar isso como símbolo do masculinismo. Matrix foi feito por pessoas trans e ele trata de temas trans. Isso é um fato inquestionável, não tem como a gente contornar isso. Então uma sugestão que eu tenho para a comunidade trans é: se apropriem do Matrix. Usem o Neo, usem o Morpheus, usem a Trinity como símbolos trans. Esse filme é um filme que foi feito por vocês e para vocês. Não deixem esses malucos masculinistas se apropriarem disso. O filme é de vocês. O filme é sobre vocês. O filme é feito por vocês. Se apropriem dos símbolos. Usem o Neo, usem a Trinity, usem o Morpheus. Usem tanto ao ponto de não ser mais possível desassociar a Matrix da comunidade trans. Porque se sempre que as pessoas verem Matrix, eles lembrarem que é um filme que foi feito por pessoas trans, que foi feito sobre pessoas trans, esse pessoal Red Pill aí, eles não vão conseguir se apropriar dos símbolos e usar os símbolos sem fazer as pessoas lembrarem que é um filme feito por mulheres trans. Quando falarem Red Pill, Red Pill, a pílula vermelha que é aquela alegoria para se assumir como trans. Recuperem esses símbolos, recuperem esse filme, que é um baita do filme, é um grande filme, é um dos filmes mais importantes ali da virada do século. Recuperem de volta esse filme, que esse filme é de vocês. Bom, por hoje era isso. Agradeço quem assistiu até aqui. Peço que quem curtiu aperte no gostei, quem não gostou pode apertar no não gostei. Compartilhem com o máximo de pessoas que vocês puderem, que eu agradeço bastante. Sintam-se à vontade para comentar aqui nos comentários, menos se você for Red Pill. Se você for Red Pill, faço questão que nem escreva nada. Se escrever, provavelmente eu nem vou ler. Convido quem ainda não segue o canal para seguir e receber as notificações dos próximos vídeos. Também agradeço muito ao pessoal que apoia o canal na campanha do Apoia-se, o pessoal que apoia o canal, que sustenta esse canal. O canal se sustenta graças aos apoiadores. E se vocês ainda não conhecem, também eu dou uma convidada para dar uma passada na página do Ilha Kaiju no Apoia-se. Quem quiser também pode seguir Ilha Kaiju nas redes sociais. E obrigado e até o próximo vídeo.